Deixa eu botar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar vocês da tela rapidinho, tá? E depois eu vou chamar, tá? Olá, boa tarde. Estamos aqui começando uma live da ADES FAETEC, sessão sindical do Antissindicato Nacional na FAETEC. Hoje nós vamos trazer um debate, né, que foi instigado pela nossa última plenária virtual da FAETEC, as plenárias que nós temos feito praticamente toda sexta-feira nos últimos mês e meio, 2 meses, né? A categoria sentiu a necessidade de debater mais profundamente o tema do ensino remoto e o que se intitula o ensino remoto emergencial neste período. Antes de começar esse debate, se faz necessário a gente dar, para quem não sabe, provavelmente todos já sabem no momento, mas dar uma notícia que muito nos incomoda. Um grande companheiro nosso, Marcelo Biar, apoiador de primeiro momento, né, do projeto de lei que institui as eleições diretas da FAETEC, grande militante dos direitos humanos, né, trabalhou ao longo de grande parte da sua vida com apoio àqueles que são esquecidos pela nossa sociedade, trancafiados no cárcere, né, com educação profissional, com direitos humanos daqueles que são privados de liberdade. Integra também a direção estadual do Partido Socialismo e Liberdade, independente de qual corrente política que ele ocupa, sem sombra de dúvidas, um grande militante do Estado do Rio de Janeiro e da FAETEC em particular, sempre esteve nas lutas da categoria. Né? No momento, Marcelo Biar encontra-se internado no hospital de campanha do Leblon, vítima da Covid-19, em estado de assistência por equipamentos, né, respira por aparelhos, estável. As últimas informações é que, apesar do estado grave que ele se encontra, seus parâmetros têm evoluído, o que nos dá muita esperança. Então, nesse momento, antes da gente começar nosso debate, aqui nosso importante debate, é fundamental pedir para que cada um que possa emanar energias positivas, com seu religar, seja qual seja a sua religião, né, que possa trazer, ou que se não tiver religião nenhuma, né, que possa trazer bons fluidos, boas energias para o nosso grande camarada, que nesse momento precisa dessa solidariedade, seja espiritual, seja meramente de pensamento, dependendo do que cada um acredita. Bom, como eu disse, hoje nós vamos fazer esse debate sobre o ensino remoto emergencial, e nós trouxemos duas importantes pessoas, professores, pesquisadores, que lidam com o tema. A professora Ana Karina Berner, que é professora da Faculdade de Educação da UERJ e também no programa de pós-graduação da UERJ, né? E a Bruna Werneck, que é técnica educacional, designer instrucional da Fundação CCIERJ, uma importante fundação que tem um debate acumulado, né, sobre educação à distância, embora não seja exatamente educação à distância que a gente vai discutir aqui, mas dialoga com esse campo aí do conhecimento. Tá? Então, vou trazer aqui para a tela a Bruna, né, e a Ana Karina, né, são as duas colegas, uma mesa eminentemente feminina, né, a gente até tentou que a Márcia ali coordenasse esse debate, mas infelizmente, para fechar, né, mas infelizmente ela estava com umas questões aí com o pai dela e não pôde estar presente nesse momento. Tá bom? A Bruna, além de ser técnica educacional, designer instrucional da Fundação CCIERJ, tem um importante trabalho que ela desenvolveu na sua dissertação de mestrado sobre o empresariado, seus interesses, né, do campo da educação, que muito dialoga com esse tema, né? E a professora Ana Karina Berner tem se dedicado nos últimos anos a estudos sobre juventude, sobre sujeitos na educação, né, novos sujeitos e como sujeitos constroem suas próprias vidas
no cenário educacional. Inclusive, é da professora Ana Karina Berner, ela é coautora, co-diretora, vou fazer uma propaganda aqui de um importante filme que eu uso com meus alunos, né, que como é que pode? Eu vou começar a fazer uma propaganda. Fora de série. Fora de série. Fora de série, né? Então, uma dica cultural aí, um filme que ela fez com o professor Carrano, da Universidade Federal Fluminense. Bem, a gente vai começar com a Bruna, depois vamos passar para a Ana Karina Berner. Eles vão ter 2 falas iniciais, mas a gente pede, né, que quem está nos acompanhando aí pelo Facebook participe do debate, escreva nos comentários. A gente está com o uso de uma plataforma aqui que possibilita a projeção desses comentários. Então, a gente pede que vocês possam nos auxiliar aí ao longo desse debate, tá bom? Então, Bruna, eu vou passar para você, vou sair aqui da tela para dar mais espaço para vocês, tá bom? Pode começar. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Acho que é muito bem-vindo esse tipo de discussão constante, apesar da gente já estar fazendo ela desde do primeiro momento da pandemia. Ainda tem assuntos, né? É tudo tão complexo que ainda temos o que avançar nisso. Bom, da onde eu parto, né? Da onde eu falo. Como o Gustavo falou, eu trabalho na Fundação CCERJ, que oferece educação à distância no estado do Rio de Janeiro há 20 anos. Então, o que a gente percebe nesse momento, tem muita confusão, assim, eu sempre gosto de esclarecer que o debate sobre educação à distância ele costuma misturar 3 temas diferentes. Um que diz respeito à modalidade do ensino, se é presencial ou à distância. Outro que é a abordagem pedagógica, o que em linguagem popular, né, o que as pessoas chamam de conteudista ou construtivista, esses 2 grandes grupos na linguagem geral. E existe o terceiro debate que diz respeito à qualidade e precarização, né? A qualidade do que é ofertado e as condições que as pessoas têm de dar conta do projeto às quais elas se propuseram. E o que eu percebo no debate sobre, né, nessa confusão toda, acaba se grudando certas coisas em cada um desses 3 pares de dicotomia, como se a educação à distância fosse sempre conteudista e atomizante e sempre de baixa qualidade. E a gente pode entrar num debate do que a gente observa empiricamente, mas eu gosto de tratar o debate no que se propõe a fazer. A educação à distância não é necessariamente conteudista ou que os alunos ficam muito sozinhos. O que acontece é que existe um esforço para se promover essas trocas, coisas que acontecem muito naturalmente quando você coloca um grupo de pessoas numa sala fisicamente, elas naturalmente, basta ficar em silêncio, que o mais natural, o que acontece na maioria das vezes, é que as pessoas começam a conversar entre si. Então, mesmo deveres de casa, em escola, né, falando de escolaridade básica, você bota 2 alunos antes do professor entrar, você fez dever de casa? O que você botou nessa questão tal? Então, assim, essa troca e essa discussão sobre... ela acaba sendo... Pelo simples fato de você botar 2 pessoas fisicamente no mesmo espaço, ela acontece. Na educação à distância, como você retira esse momento, talvez requer um pouco mais de estratégias para fomentar essas trocas, esse aprofundamento. Então, eu estou falando tudo isso assim, que é da onde eu parto e como eu enxergo essa questão da distância na educação. Só que o que a gente tem no momento não é educação à distância, porque justamente não tivemos o tempo para nos preparar, para planejar os cursos de acordo com isso, não temos uma equipe multidisciplinar ou um estúdio de gravação, que é o que normalmente acontece nas instituições que optam por isso. As pessoas, tanto alunos quanto professores, nesse caso, ninguém escolheu, então está tendo que lidar com coisas para as quais não estão preparados, então o contexto é muito diferente. Só que o vírus se impôs, e a gente não tem uma perspectiva de quando poderemos estar reunidos novamente. Porque até tem gente falando disso agora, mas é evidentemente precipitado e coloca todo mundo em risco. Então, isso tem uma posição radicalmente contra. Eu sou radicalmente contra a volta do ensino presencial. E se eu sou radicalmente contra a volta do ensino presencial neste momento, a gente acaba caindo numa posição, e aí junto com a outra coisa que o Gustavo falou, que é meu objeto de estudo, que é a influência das fundações e dos grandes empresários na educação pública, assim, nos coloca a escolha
né, basicamente tem 3 escolhas: ou a gente volta presencialmente, ou a gente adere ao ensino remoto de alguma forma, ou a gente não faz nada e espera. Eu acho que a opção por não fazer nada, por esperar, ela é muito ruim politicamente, apesar de eu não achar que ninguém perde ano, porque a gente vive ano, então em todos os anos vividos aprende-se alguma coisa, a gente tem como conversar sobre esse aprendizado e o que né, dessa situação inédita que estamos todos vivendo, né? Por outro lado, isso acaba estigmatizando ainda mais o setor público, ainda mais os professores do setor público. Então só que me incomoda muito a ideia de aderir a um modelo proposto por pessoas que não vivem a nossa realidade, não têm a noção das dificuldades que a gente encontra. Então, eu acho que cabe aos profissionais da educação avançarem nessas conversas para desenhar, né, para propor uma forma de se educar, mesmo nessas condições adversas. E é sobre isso, né? E aí a partir desse lugar, dessa posição que eu venho falando. E aí vem a história né, venho trabalhando na Fundação CCRG há muitos anos. A Fundação CCRG oferece graduação à distância há 20 anos, ou seja, não existia smartphone, não existia nem YouTube, que dirá Zoom, etc., essas coisas como a gente está usando aqui nesse momento. Então, eu acho que a gente chegar a este modelo de educação, de ensino remoto, que seja adequado às nossas realidades, vai passar, sim, pelas expectativas e pelo que a gente entende por educação, pelo que a gente construiu ao longo, né, de todos os anos na educação presencial e como se dá essa relação entre os atores, mas também, se a gente fica muito apegado a isso, a tendência é optar por ligar o Zoom, porque pronto, isso a gente sabe, estamos todos aqui presencialmente juntos. Só que esse tipo de solução acaba não sendo mais adequado. Porque precisa de dados demais, né? Nem todo mundo tem acesso a tantos dados para ficar em vídeo, conexão 2 horas seguidas, que é o que algumas pessoas propõem. E segundo, existe o fator da própria disponibilidade. Tem gente que está lidando com doenças, tem gente que, né, tem filhos e costuma deixar o filho na escola para então se concentrar nos estudos ou no ensino, no caso do professor. Mas quando está todo mundo no mesmo espaço, isso tudo se torna mais complicado de conciliar. Então, essa experiência de educação à distância, de um momento em que essas tecnologias não estavam disponíveis, elas nos dão algumas pistas de por onde caminhar. E isso passa por estratégias como eu falei, para fomentar a troca entre os estudantes. Então, um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, você dá o mesmo texto, ou partes diferentes do texto, da informação, para alunos diferentes, e peça que eles escrevam sobre esse ponto de vista e que eles leiam a partir do que um ou outro escreveu e que a discussão se dê. Né? Uma das oportunidades que o ensino remoto nos dá é que os alunos leiam mais os trabalhos uns dos outros, que é uma coisa que não acontece muito, os debates são muito calcados na oralidade, então existe a prática da escrita e a leitura atenta uns dos outros. Acho que existem estratégias de avaliações por pares que são muito bem-vindas nesse momento, porque a pessoa, ao avaliar o colega, ela também aprende coisas que o colega fez e que poderia ter feito. Então, existem diferentes estratégias que podem ser utilizadas nesse momento. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas a minha fala é sempre nesse sentido, da gente enxergar politicamente. Eu acho que não adotar alguma forma de ensino remoto não nos cabe. Nós sempre fomos, né, defensores do direito à educação, e se a gente não tem perspectiva de quando vai voltar a ter escola, a gente tem que repensar o que é o direito à educação nesse contexto. Então, politicamente, é essa posição. E a minha fala é sempre num convite de experimentar, porque eu também desconfio muito de quem, nesse momento, chega cheio de respostas prontas, porque a verdade é que ninguém viveu isso. Então, alguém que fala, eu sei como fazer, é mentira, está vendendo uma coisa que não foi testada. Então, a gente tem que adotar também uma postura de experimentação, de ir botando a mão na massa e observando e vendo o que funciona e ajustando para atender melhor os nossos estudantes e também as nossas realidades, e trocando entre nós, para ir justamente consolidando essa nova experiência, que é essa coisa chamada ensino remoto, que
é um termo que nem existia 6 meses atrás, né? Então, com isso eu encerro a minha fala e vamos conversar. Você vê como os professores não estão acostumados a esse momento, né? Eu demorei uns 3 minutos aqui para me achar aqui e conseguir me recolocar na tela, mas a gente vai aprendendo. Bem, nós escutamos agora a Bruna, né, que, mais uma vez, quem entrou agora na nosso Facebook, a gente está debatendo aí a questão do ensino, chamado ensino remoto emergencial. A Bruna é designer institucional da Fundação CCERD, e está conosco também a professora Ana Karina Berner, da Faculdade de Educação da UERJ, que vai entrar na tela agora. Tá? Professora, a palavra é sua, e a gente sai por um momento. Tá certo. Olá, pessoal, boa tarde. Desculpa essa confusão aí dos microfones, né? Eu falei alguma coisa com o microfone aberto, ele era para estar fechado ainda. Mas boa tarde a todo mundo. Eu preciso dizer que eu adoraria ser Berner, tal qual o Gustavo, que é o nosso advogado mais maravilhoso do sindicato, mas eu sou um pouquinho diferente dele, eu sou Brenner, mas a gente brinca bastante com isso, entre esses nossos sobrenomes difíceis, Berner e Brenner, um pouco comuns neste pedaço, né? Eu queria agradecer muito ao convite feito. Quero também mandar minhas energias ao colega companheiro Biar, que está aí na luta pela vida contra a Covid, né, de maneira bastante radical, e dizer que, inicialmente, o debate sobre educação remota, o ensino à distância, ele também não é um debate que seja do meu campo de pesquisa direto, né? Meu campo de pesquisa está aí ligado às culturas juvenis, engajamento de jovens, especialmente. Professora, a gente teve um pequeno congelamento, congelou um pouco a imagem. Professora? Minha conexão tinha caído, gente. Caiu. Exatamente. Você aproveitou para ver aqui os comentários. Cris Muniz, uma importante professora e pesquisadora da educação infantil, uma professora de educação infantil que tem doutorado na UERJ, está nos acompanhando. Aqui o Guilherme Schneider, das do UERJ, a importante professora do campo da EJA, a professora Jane Paiva, seja muito bem-vinda. Eu comentei algumas pessoas que escreveram aqui no chat, enquanto você restabelece a sua conexão. Pode continuar. Pois é, de repente foi... Me desculpa aí, eu tinha me policiado, eu já tinha me percebido que há um trocadilho entre o seu nome e do Berner. E ainda tem nós fizemos uma live em conjunto, né, com um conjunto de sindicatos, com a companheira do Berner, a Vanessa Berner, e confundiu mais ainda, desculpa. Não, é muito parecidinho, é isso mesmo. Mas então, estava dizendo que é isso, né? Assim, a discussão sobre os processos de educação online, remota, educação à distância e tal, não são exatamente o meu campo, né, de atuação. Na verdade, eu entro no debate em função deste momento mesmo excepcional, né? E aí, acho importante dizer que o meu ponto de partida é o de que a gente precisa tratar este momento como um momento excepcional, que ele é uma pandemia que tem efeitos como nunca antes nos últimos 100 anos, não é? É da maior excepcionalidade. E é deste lugar de absoluta excepcionalidade que eu falo a respeito das possibilidades de ações online ou ações remotas junto aos nossos estudantes, né? A mim me parece absolutamente fundamental que todo o debate em torno de ofertas possíveis de educação remota precisa considerar a excepcionalidade do tempo, a excepcionalidade da oferta, seja qual for o desenho que se der a ela, né? Mas ela tem que ser excepcional. Ao mesmo tempo, me parece importantíssimo que a gente seja capaz de aproveitar as experiências que sejam desenvolvidas neste momento para também pensarmos a nossa tradicional, regular oferta presencial,
né? Por que isso? Porque a gente vive numa sociedade da informação, as tecnologias permeiam os nossos cotidianos intensivamente, né? Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. Para os que têm dificuldade de se conectar, ainda assim, a necessidade de conexão se faz presente, né, para se informar, para trocar ideias com colegas, para produzir engajamentos, inclusive, né, há grandes contingentes aí de pessoas que estão engajadas em ações online. Então, mesmo para quem o online não está facilmente disponível, ele se faz presente, como falta, não necessariamente como presença, mas como falta também tem aí um peso, né? Então, tratar isso como excepcional para uma série de razões que eu vou dizer, mas também a gente pensando em aproveitar essa experiência em que está possível suspender alguns dos parâmetros, digamos, que orientam a nossa ação, e conseguir ter mais liberdade de criação. Né? A gente está no nosso cotidiano nas escolas ou nas universidades, seja uma organização bimestral, anual ou semestral, mas sempre muito premiados pelo tempo, né, pelo início e pelo fim do calendário, pelas avaliações necessárias, que são de um determinado tipo, pré-determinado. O Enem é sempre uma faca no pescoço de quem está concluindo o ensino médio, né? Continua sendo à medida em que a definição dele fica assim, longe daquilo que os estudantes realmente queriam, mas de toda forma a suspensão do Enem, ela também suspende um pouco dessa coisa, né, muito ligada à produção de algo voltado para a prova específica, né? Então, aproveitar a possibilidade de uma certa suspensão de modos de fazer para poder criar, né? Inventar, exercitar a imaginação pedagógica, né? O que a gente pode fazer para além daquilo que sempre fez e não consegue imaginar, porque o tempo é integralmente tomado entre estar em sala de aula, escrever projeto, se deslocar de uma escola para outra, né? E a gente já sabe também agora, com 4 meses aí de quarentena, de pandemia, nos restringindo a circulação, que a gente consegue mesmo, a gente é muito capaz de ocupar o tempo integralmente com mais um tanto de outras atividades. Mas acho que não dá para deixar para trás a ideia ou a tentativa de a gente ter liberdade pedagógica neste momento, né? Então, nesse sentido, a mim me parece fundamental que a gente tenha algum tipo de ação remota, online, junto aos nossos estudantes. Mas ela não pode significar, de partida, a exclusão daqueles que não conseguem fazê-lo, seja porque não tem a internet necessária para isso, não tem o equipamento necessário para isso, não tem o ânimo, né, moral, afetivo para dar conta disso nesse momento, porque deprimiu-se, porque perdeu parentes, porque mudou a vida completamente, perdeu emprego, perdeu referências e tal, e aí não tem disposição de ter uma atividade estruturada para fazer, né? Então não se pode excluir de partida essas pessoas. Como é que eu acho que isto se produz? À medida em que as nossas atividades não sejam disciplinares, né? Elas podem até ser curriculares, mas que não sejam regular, disciplinar que se fazia em tempos anteriores. Nesse sentido, a gente produz a possibilidade de permanente adesão de nós, professores, e de nossos estudantes às suas instituições de ensino. E adesão no sentido de produção de sentido de presença, né? De que faça sentido que nós estejamos juntos, enfrentando uma pandemia,
aderidos a uma instituição de ensino que esteja pensando este tempo e pensando este momento, né? E pensando em conjunto sobre o que estamos vivendo, como estamos vivendo isto, né? Que ferramentas estamos construindo para entender o que está acontecendo, seja do ponto de vista da saúde, da crise climática que intervém neste processo, né, dos processos sociais e econômicos mais amplos, né? Estas coisas todas, elas precisariam estar intensamente compondo os nossos programas e as nossas ofertas de processos educativos online neste momento, né? Isto significaria permitir aos estudantes também um tempo especial de aprendizagem, né? Que eu acho que é super válido que acredite, né? Que é sempre a pergunta, né? Mas vai valer? E a gente tem que pensar em fazer valer, mas sem que seja valer aquelas coisas que sempre valeram. Eu acho que vale muito a gente criar novas validações, novas ações que sejam importantes para o processo de formação dos nossos alunos, seja universitário, seja no ensino técnico, no ensino médio e mesmo no ensino fundamental, né? Aprender, a gente aprende ao longo da vida, a gente não para de aprender nunca, e a gente está aprendendo muitas coisas durante esta pandemia. O que importa muito é qual vai ser a nossa capacidade, ou qual está sendo a nossa capacidade de sistematizar estes aprendizados, de sistematizar o conhecimento que está sendo produzido, né, em relação a esta pandemia. É a gente colocar em discussão as dificuldades, possibilidades e impossibilidades de acesso e quais são as razões para isto, né? É a gente colocar em discussão também por que é que falar em EAD sempre necessariamente cai num senso comum, e por que é senso comum, de que isso é de baixa qualidade, né? É importante a gente entender isso, porque a EAD foi, de fato, capturada pelas grandes corporações educativas que a tomaram como ferramenta de barateamento de processos educativos, e barateamento no sentido de ter cada vez menos professores, menos apoio técnico, menos mediação, né? Onde é que se dá efetivamente o processo de aprendizagem? É nas relações e interações que são produzidas. Não é quando você bota uma aula online e deixa só ela, você está cerceando as possibilidades de interação, que é onde conhecimento de fato se produz. Você não lê alguma coisa e imediatamente passa a conhecer aquilo, você precisa debater, você precisa trocar ideias, você precisa conversar com alguém, né, ou com alguém, vários, né, para ir também consolidando isto, né? Então, é nesta forma de apropriação da EAD que a gente tem experiências vastas, muitas, de redução da qualidade, né? E aí eu acho que o que é que garante a manutenção da qualidade? Qual é o nosso projeto? Onde é que a gente se fundamenta? Quais são os nossos princípios? E estes princípios precisam circunscrever e ser o contingente, né, das ofertas que a gente faz, em forma e conteúdo, né? A gente pode também ter ofertas de baixíssima qualidade presenciais, mas dizer isso também é um chavão, né? Mas como é que a gente, neste momento em que não pode se encontrar em sala de aula, porque colocar 40 alunos em uma sala significa um risco à saúde de todos estes 40 alunos, de todos os professores que também vão passar por esta sala, mas além disto, dos profissionais todos de apoio, das pessoas do transporte que vão levar e trazer esses alunos e estes professores, do transporte público, né, das pessoas com quem estes alunos se relacionam, com quem eles coabitam. É colocar muita gente em risco quando a gente tem um sistema de saúde que está se esforçando ao máximo para dar conta dessa demanda toda, mas que tem muitas precariedades, né? Então,
desvincular-se completamente e a gente dizer, precisa cada um ficar em casa, e isso é correto, mas isso não pode significar necessariamente que a gente deixe de conversar, deixe de se encontrar, e se o físico não é possível, o remoto tem algumas possibilidades. E aí a gente precisa entender quais as plataformas que gastam muito mais dados, quais as plataformas que são de maior adesão e presença dos estudantes, o que é que a gente pode fazer, como a gente pode se conectar, com que tipos de conteúdos, né? E aí, se a gente, não é se, né? Como a gente, de fato, não está preparado para isso, a gente não se formou para ser professor online, a gente se formou para estar em sala de aula com aquelas 40 almas saltitantes diante de nós, e para dar conta desta situação. A gente não se formou para estar diante de uma tela como essa e falando como se estivesse falando sozinho, sem saber quem está ouvindo a gente do outro lado, o que está pensando, sem ver a cara dessas pessoas e ver as suas reações, né? Como a gente não se formou para isso, a gente também precisa tomar esse momento como processo, né? E produzir ofertas na medida do andamento desse processo. Então, tem que ser ofertas, a meu ver, muito circunscritas, né? Que sejam pontuais, baseadas mesmo nesta excepcionalidade e especialmente neste princípio de produzir adesão e um sentido coletivo de presença e de pertencimento à instituição pública de ensino a qual pertencemos e da qual fazemos parte, seja como professores ou seja como estudantes, né? É construir este sentido através de ofertas que são, por definição ampla do que seja processo educativo, são educativos. À medida em que a gente produz socialização de experiências e sistematiza elas como conhecimento, a gente está produzindo processos educativos, e eles são válidos sempre, né? E se a gente tiver que suspender 1 ano de avaliações, ou 6 meses de avaliações, ou mudar por algum tempo a lógica de ano calendário e ano letivo, né, transformar um pouco e não fazer coincidir ano calendário com ano letivo, que assim seja, isto não é prejuízo a ninguém de maneira alguma. A mim me parece que a grande questão é como é que a gente mantém contatos e processos significativos de pertencimento para todos nós, professores, estudantes, técnicos e todos os trabalhadores da educação, seja da educação básica, seja da educação superior. Eu acho que eu vou parando por aí para a gente abrir o debate. Obrigado, professora. Inicialmente, eu quero destacar aqui que nós tivemos muitos elogios ao debate, né? Existe primeiras considerações que chegaram pelo chat, não propriamente perguntas, mas dizem respeito à falta de diálogo e à falta de predisposição ao debate dentro da fundação que nós trabalhamos. Inclusive, aproveita, deixa, né, obviamente não se esgota nisso, mas para lembrar que nós estamos em franca campanha, tanto unificada com os companheiros do Sintese-CIED, pela democratização de ambas as situações, de ambas as fundações, tanto da Fundação CIED quanto da Fundação FATEC. Temos um abaixo-assinado, bem como temos PLs, projetos de lei, na LERJ, que versam sobre a democratização de ambas as instituições. Mas vou colocar aqui na tela alguns comentários que vão nesse debate. A Vanice coloca, olha, está faltando liberdade pedagógica na FATEC. Ela chega a comentar essas trilhas. As trilhas, para vocês que não são da Fundação, é o projeto de ensino remoto, emergencial, que a FATEC adotou, né? E aqui tem um importante comentário, né? Quando o debate numa instituição de ensino não é uma prática permanente, isso se demonstra no que requer a excepcionalidade desse momento, a dificuldade de criar espaços para o amplo debate, que aprofunde as questões e construa encaminhamentos, aparece claramente. Né? Uma importante contribuição aqui da professora Kátia. Então, esses foram mais comentários. Aí tem uma pergunta direta aqui do Daniel, vou botar aqui na tela, para vocês comentarem. Poderia comentar a diferença entre disciplinar e curricular, tá?
E eu queria acrescentar mais uma questão, tentei até... Você vê como a gente apanha, né, nessas ferramentas tecnológicas. Eu não consigo me colocar aqui na tela, toda hora eu saio. E também aqui no chat, eu verei, ninguém está comentando nada, na verdade estava lá para baixo. Eu tentei escrever, mas deu erro aqui, não apareceu. Né? Como é que a gente lida com uma questão objetiva? Né? Nós temos uma enorme exclusão de acesso de alunos, tanto do ensino da escola básica quanto do ensino superior. Essa exclusão de acesso pode se dar por questões tecnológicas, o aluno não ter acesso à internet, ou a uma internet de qualidade, ou um equipamento que propicie, que às vezes o aluno tem até algum acesso à internet, mas através de um celular, que tem limitações para determinado tipo de atividade que você pode realizar. Então, como é que a gente lida, como nós educadores, a partir de uma perspectiva crítica, podemos lidar com essa dificuldade de acesso? Um, tecnológico, e dois, socioeconômico. Porque, às vezes, também existe uma outra dificuldade que não deriva necessariamente de não ter acesso à tecnologia, mas é daquele estudante que está, por questões socioeconômicas e psicológicas, às vezes, impossibilitado de acompanhar uma atividade em função do momento. Então, essa é uma grande questão que eu vou pedir para vocês colocarem. Começar com ela, Bruna, por agora, tá bom? Pode ser, Bruna? Pode? Eu vou deixar a diferença entre disciplinar e curricular para a professora Ana Karina. Escolhi, já que fui eu primeiro, eu vou escolher o que eu vou abordar. Eu acho que isso que o Gustavo pontua, das dificuldades de acesso e disponibilidades, às vezes até físicas, de integridade física, né, do quão disponível essa pessoa está para o processo de aprendizagem, né? Porque eu acho que essa questão da disponibilidade ela é muito importante, porque adoram jogar no nosso colo uma má vontade. E não é isso que eu percebo nos debates que eu venho participando. Eu vejo professores... eu tive uma conversa esses dias com um professor da rede municipal, um cara que já trabalhou com a Multirio, né, o professor Fábio Carvalho, ele de História. Ele já trabalhou com o Multirio, desenvolvendo produtos audiovisual antes da pandemia existir, ele faz lives no Instagram dele, então não é nenhuma resistência dele com as tecnologias ou dificuldade dele com as tecnologias, mas é uma incompatibilidade, mesmo dessa boa vontade, dessa experiência que ele tem, com a realidade dos estudantes. Então, isso é gritante, mas adoram encaixotar e taxar os professores da escola pública como uma vontade. Então, acho muito, muito importante que a gente sempre bata nessa tecla, que a gente tenha esses mapeamentos, que a gente se esforce, se institucionalmente não é interessante fazer esse mapeamento e soltar dados como 80% dos alunos têm acesso, mas a gente cai nessas questões que o Gustavo muito bem pontuou. Ter acesso ao Zap é muito diferente de ter acesso à internet da forma como a gente gostaria para propiciar essas trocas, ou mesmo numa lógica só de entrega de conteúdo, qualquer coisa que esteja circunscrita, que uma das coisas, das riquezas da internet é você ter todo o conhecimento do mundo ao seu alcance. Pode ser feito um debate sobre confiabilidade de fontes e etc. Mas se o aluno está circunscrito ao que chega pelo Zap, ou ao que tem no link patrocinado, que foi, às vezes, algumas soluções que em outros estados adotaram, você, de novo, reduz todo o mundo de conhecimento, tudo que a internet poderia propiciar, ao que você consegue dentro das regras do direito autoral, dentro dos dados que cabem, dentro do que se consegue acessar no celular, e você vai limitando todas essas possibilidades. Então, eu acho muito importante a gente ter essa clareza, até para poder pautar políticas públicas de acesso à internet. Fica mais claro do que nunca. Só não é mais importante que o saneamento básico nesse momento. Né? O saneamento básico, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, conexão na internet. Então, é muito importante a gente ter clareza e ter esses dados, e tentar esses mapeamentos com as nossas próprias turmas, para poder avançar, porque a gente está num momento muito, como a professora Ana Karina colocou, não só excepcional, como muito hostil
aos nossos ideais, devido aos nossos governantes. Então, a gente tem que ter clareza de que existe, sim, de cara, uma resistência a tudo que a gente propõe. Então, a gente tem que ser mais articulado, a gente tem que estar mais embasado para tentar avançar o mínimo que a gente conseguir. E eu acho que essas soluções vão partir das limitações. Porque é muito fácil, gente, você solucionar... Aliás, não é fácil, não, é difícil. Mesmo para quem tem todo acesso, mesmo nas escolas de elite, mesmo para quem não tem metade dos problemas que os nossos estudantes, os nossos professores têm, você percebe que é inédito. Então, a solução não está dada, ela não está posta, ela não está pronta, ela não é fácil. O problema que se agrava é quando você pega soluções que mal atendem quem tem todos esses recursos e tenta transpor, como foi o caso, não do nosso secretário de Ciência e Tecnologia, mas do secretário ao lado, né, de Educação, que ficava muito orgulhoso dizendo que ele estava usando a mesma plataforma que os filhos dele da escola de elite usam. Meu amigo, a ferramenta é só uma ferramenta. Você pegar porque ela é usada na de elite e trazer para cá, não diz nada, não diz nada. Então, a gente tem que usar essas nossas limitações, mas baseados também em dados concretos para conseguir avançar uma proposta alternativa, porque o que me preocupa muito é que a gente perde muitas vezes de WO. A gente consegue apontar todos os problemas do que está sendo avançado, e estão perfeitamente corretas, a maior parte dessas críticas eu não tenho desacordo, mas a gente passa a adotar a posição que é o melhor do que nada, é o que a gente ouve de volta. Então, a gente está na posição do nada. E a gente não pode estar na posição do nada. A gente tem que ter um discurso muito articulado do que a gente quer que seja feito. E, inclusive, isso passa por não ser um discurso único que vai dar conta de toda a rede. A rede FATEC está no estado inteiro. Então, mesmo pessoas, independente da situação socioeconômica, as diferenças regionais de acesso a dados, de internet e banda larga, varia muito. Então, é importante que a gente tenha soluções adequadas para as nossas comunidades específicas, para poder pautar isso e trocar com as outras comunidades, e a gente ir aprendendo o que deu certo em uma, o que deu certo na outra, e a gente ir trocando. Porque é isso, o ineditismo da situação, ele nos coloca todos numa situação de aprendizagem, e eu gosto de usar a palavra de experimentação. Só que toda experimentação tem que ter ética, né? Não é experimentação fazer qualquer coisa. É experimentação no sentido de a gente vai testando, a gente vai monitorando, a gente vai avaliando e a gente vai ajustando. Porque é assim que a gente evolui. Assim, a resposta não está dada. Enfim. E essas limitações, elas são as balizas, é o que nos norteia para ir para frente. E é isso, com isso eu encerro. É isso, né? Assim, a experimentação tem que ter ética que é orientada por princípios, né? Assim, então, quais são os princípios que a gente vai adotar? Alguém estava perguntando também aí se existem linhas básicas ou gerais para orientar o ensino à distância, né? Eu acho que a gente precisa, nas nossas instituições, construir isso. A gente certamente não está partindo do nada também, porque a gente tem os princípios que orientam a nossa atuação e que são princípios que garantem a qualidade do que a gente faz no presencial. E, bom, estes princípios, não há nenhuma razão para eles se alterarem, os princípios. Eles continuam valendo, né? Agora, o que a gente tem que atualizar é como é que estes princípios se realizam nesta condição de extrema excepcionalidade e hostilidade, como você diz, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. É nesse sentido que eu estava falando também da diferença entre curricular e disciplinar, não é? A gente tem currículos para todos os lados, mas quase todos eles são muito pensados por disciplinas. Se produz uma grade curricular que é composta por disciplinas, né? No ensino fundamental, médio está lá o português, a matemática, as ciências, que depois vira biologia e química, né? Tudo fechado em conjuntinhos. Agora, esta soma de disciplinas não é o que compõe integralmente o currículo é mais do que isso. O currículo pensa, numa escola de educação básica, ele pelo menos deveria pensar todos os procedimentos e todas as atividades da escola,
né, da chegada de um professor e um estudante, a partida dele, tudo o que acontece, o processo de tomada de decisões, a organização de chegada, de entrada em sala, de produção do recreio, distribuição da merenda. Bom, estas coisas compõem currículo, né? Nos nossos currículos de ensino superior, a gente tem alguns componentes curriculares um pouco mais diversificados. Então, a gente tem as disciplinas, a gente tem alguns componentes curriculares que são PPP, então, prática e pesquisa pedagógica, tem projeto de extensão, no qual você pode se engajar, tem as ACCs, as atividades culturais, tem carga horária para tudo isso, isso vai compondo este currículo do estudante, né? Então, o que eu estou dizendo é que, no meu ver, a gente não deve, de maneira nenhuma, pegar uma disciplina e transpô-la para o online, com o seu conteúdo, com o jeito como eu daria a disciplina em sala de aula, transpô-la para o online, né? Porque eu acho que isto não serve e isto ataca o princípio que orienta a nossa ação de garantia da qualidade. Uma coisa é eu estar com os 40 alunos diante de mim em sala de aula, olhando para eles e dizendo e recebendo coisas, né? Para fazer isso no online tem que ser diferente, tem que ser outra coisa, né? E isso é que a gente não tem lá muita prática, a gente tem algumas vagas ideias, e aí eu acho que a gente tem que trabalhar colaborativamente, porque aí o que um professor sabe fazer melhor complementa com aquilo que o outro professor consegue fazer, né? Eu já disse isso para alguns colegas, que eu sei editar filme, eu tenho os equipamentos em casa, do jeito que a gente tem um laboratório na universidade, mas a gente tem os equipamentos em casa porque a gente gosta de fazer isso, então tem máquina, tem filmadora, tem tripé, tem iluminação, tem computador para editar, tem tudo isso. Qual é o meu problema? Eu odeio me ver em cena. Eu sou incapaz de fazer uma aula gravada. Vocês não vão ver eu produzindo alguma coisa gravado e disponibilizando na internet, de jeito nenhum. A minha presença nesses espaços como esse, ela só se dá porque, na minha imaginação, a cada segundo o sistema está apagando o que eu acabei de dizer, e isso não vai ficar registrado, é só por isso que eu dou conta de fazer isso, porque a ideia de depois rever, se eu tiver que editar um filme meu, gente, desculpa, mas eu não vou fazer de jeito nenhum um filme que eu esteja aparecendo, né? Então, a gente precisa lidar também com as habilidades, mas com as disposições de cada um, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse também é o momento de a gente formar equipes de professores e de apoio técnico para pensar uma oferta, né, uma atividade, um componente curricular que seja, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto e ir juntando ideias e forças e habilidades também de desenvolvimento de coisas. Não podemos ficar sozinhos pensando e fazendo, porque é angustiante, porque a gente não sabe, porque a gente não foi formado para isso. Agora, quando a gente vai trocando ideias, isto vai começando a se desenrolar, né? Está aqui ouvindo e fez já um comentário a minha colega Jane Paiva. A gente é do mesmo departamento e da mesma área dentro do departamento de educação de jovens e adultos, né? E a Vanice, acho que disse que está faltando liberdade pedagógica, né, na FAETEC. E eu lhe diria, Vanice, que não é só na FAETEC que está faltando. A questão é que a gente precisa, de fato, cavar e construir esta liberdade de fazer, e sempre enfrentando as limitações que se nos colocam, né? Não é fácil e não está sendo fácil. A gente tem, na nossa área, por exemplo, se reunindo semanalmente e intercalando reunião semanal de área e reunião semanal de departamento, para levar para a faculdade, para levar para as instâncias superiores da universidade, quais são as nossas propostas, né? E elas encontram outras propostas que são radicalmente contrárias a essa, né? Entre a gente pensando em fazer grupos de professores, o que, portanto, incide no nosso Planinde, aquele quadro da distribuição da nossa carga horária, o que a gente está dizendo é que o que a gente antes fazia sozinho em uma turma, e fazia em 3 turmas, na verdade, que a gente agora tem que fazer em duplas ou em trios com uma única atividade.
e isso vai ter que ser possível de transformar no conjunto da nossa carga horária, porque é um trabalho muito maior do que o que a gente fazia antes. A gente vai conseguir fazer isso? Ainda não sei, é um debate que está andando, mas a gente está colocando isso como um princípio orientador da nossa atividade, né? Mas tem que cavar isso. Está dando muito trabalho, a gente está gastando muita energia com isso, mas eu acho que é um gasto de energia super importante para a gente conseguir construir este momento e ainda produzir experiências significativas para quando o presencial voltar a ser plenamente possível, porque ele vai voltar a ser e não vai ser fácil também, né? Quando o presencial voltar a ser possível, a gente vai voltar certamente com muitos medos em relação ao que passou, em relação ao que a gente ainda tem pela frente, porque vai ter vacina, não vai ter vacina, ela vai realmente funcionar, a gente vai passar um bom tempo sob o receio de que se realmente tudo funcionou ou não, né? Então vai ser um longo processo e a gente precisa construir as solidariedades entre nós desde já, né? A solidariedade com aqueles professores e com aqueles alunos que são grupo de risco e não vão poder voltar imediatamente presencialmente. A gente vai ter que construir solidariedades entre nós com os que estarão fisicamente abalados, emocionalmente abalados e vão ter dificuldades na volta, né? Solidariedades com aqueles que não conseguiram se envolver em nenhum tipo de processo neste momento. Fiquei de fora de tudo e não sei de nada, porque era a única maneira de eu sobreviver. Agora me conta do zero o que foi que aconteceu e de onde eu parto para continuar. A gente vai ter que fazer isso, né? E aí, então, aí também tem a questão do acesso, né, que estava dizendo, a gente ainda não colocou na agenda, eu já falei isso em todas as sessões do Conselho Universitário que a gente teve, mas a gente ainda não colocou na agenda a necessidade de demandar o direito do acesso à internet. Esta é uma luta antiga, há movimentos muito bem articulados e organizados, há 2 décadas, pelo menos, mais do que isso, um pouco, lutando pelo direito ao acesso à informação. É considerado este um direito fundamental de todo cidadão, né? Se grande parte da informação e o acesso à informação com mediação produz conhecimento, portanto, grande parte também do conhecimento está disponível através do acesso à internet, não garantir acesso à internet a todo cidadão significa o cerceamento de um direito. A gente não conseguiu ainda, em quase 5 meses, articular esta chave de mobilização. A gente só está dizendo que as pessoas não têm acesso, mas a gente não está dizendo o que é que está impedindo o acesso, que é a desigualdade, que é a privatização sem controle e sem garantia daquilo que estava inscrito no processo de privatização, quer dizer, a falta de controle social sobre a maneira como os meios de comunicação operam no país, né? A gente não está conseguindo transformar isso em uma chave de operação do nosso cotidiano, né, nesta pandemia, mas ela é importantíssima, né? Quando se fala, e isso tem se falado muito, em comprar chip para dar aos estudantes, né, eu tenho vontade de dar uma crise, assim, né, porque o chip, gente, é a menor das coisas. Eu sei que, ok, de algum lugar tem que partir, então que se parta mas a gente precisa saber que este lugar de partida é absolutamente insuficiente para garantir acesso, né? A garantia de acesso é poder ter banda larga via Wi-Fi, né? Não é ter plano 3G no celular, que em uma live de 2 horas consome o pacote de um mês inteiro de dados, né? Esta dimensão a gente também não está tendo, assim, a dimensão da quantidade de dados que são usados
nas diferentes maneiras de transmitir as informações, né? Mas a gente precisa, né, colocar isto como um engajamento e não como transferência, mais uma vez, de recurso público para iniciativa privada. Porque o que se faz com compra de chip é isso, é transferir recurso público do orçamento das instituições de educação pública para a iniciativa privada, que são as empresas de telecomunicação, né? Se esse tem que ser o ponto de partida, para a gente não ficar no imobilismo, ok. Só que ele não pode ser o único caminho adotado. E a gente não pode pegar o segundo caminho depois que isso acontecer. As coisas têm que caminhar juntas, né? Há que se ter soluções para o curto prazo, para o imediato, mas a gente precisa construir também soluções que se mantenham no longo prazo. Chip e plano de dado não se mantém no médio e longo prazo. E isto não é garantia de acesso. A garantia de acesso é ter infraestrutura disponível e Wi-Fi disponível para as pessoas acessarem a internet, né? Eu acho que a gente precisa fazer esta conversão também, né, de chave de mobilização e de engajamento. E, por fim, nestas situações, o síncrono, né, esse que acontece ao mesmo tempo, em que a gente está aqui, está todo mundo conectado ao mesmo tempo, ouvindo e interagindo, este é que é exatamente o mais difícil de se fazer, porque ele demanda que todo mundo esteja, ao mesmo tempo, com as condições todas necessárias para esta ação, né? Precisa estar todo mundo às 14h, num lugar tranquilo, com internet, Wi-Fi ou banda larga, para, neste momento, estar aqui juntos ouvindo. Então, esta é a atividade que precisa ser a de menor frequência. A gente precisa pensar em todas as outras atividades, e por isso é que tem gravação de vídeo, mas tem também um trabalho de fazer curadoria de coisas que já estão prontas. A gente não tem que gravar todas as coisas. Tem um monte de coisa feita já. Tem uma porção de blogs, por exemplo, de pesquisadores e de professores que já estão há muito tempo produzindo coisas super interessantes, e a gente só precisa buscar isso. Não é capturar e nem fagocitar a produção de outros, mas os blogs de divulgação científica, o que eles querem é justamente isso, que se espalhe o mais possível. Então, a gente precisa fazer um trabalho também de curadoria das coisas, fazer pesquisa, buscar, ir atrás. Exatamente por isso também, a gente precisa poder trabalhar em equipes de professores, porque é muito trabalho para você buscar, selecionar, aí organizar isso, né? Para onde vai, em que ordem, que mediações a gente faz, que proposição de atividade que se faz em torno disso. Você não pode simplesmente mandar para um aluno um link, dizer, acessa aí que vai ser legal. Você tem que mandar o link dizendo o que é que você está pretendendo com isso, que diálogo que você vai querer estabelecer com esse grupo de alunos, e em que lugar que vai se fazer essa mediação. Né? Mas aí a gente não está partindo do zero, e não tem que partir do zero, né? Quanta coisa também as instituições já fizeram na pandemia. Os museus abriram os seus acervos, os museus propuseram atividades educativas várias, e tantas coisas interessantes foram feitas, né? Mas a gente não precisa ficar pensando que vai ensinar a fórmula matemática. A gente pode aprender um monte de outras coisas, e aí depois, mais adiante, a gente volta a olhar para a fórmula matemática, e talvez ela seja aprendida muito mais rapidamente, porque ela vai ganhar outro sentido, ou porque os sujeitos vão ter uma base mais ampla de conhecimentos, e vai ser mais possível entender a lógica da fórmula matemática, a lógica, né, dos eventos físicos. Enfim, a questão para mim é continuar aprendendo e a gente ajudar aos alunos e a nós mesmos a construir esses processos, né? É complexo e dá trabalho, e por isso a gente não pode estar sozinho, e essa liberdade a gente precisa cavar, e precisa construir com os nossos representantes nos espaços também de tomada de decisão nas nossas instituições, né? Eu só ia dizer, por fim ainda, que o direito à educação é um debate super importante, mas a gente realmente não pode achar que o direito à educação só se garante por aula.
né? A gente tem como garantir direito à educação, ou a gente precisa garantir o direito à educação por um conjunto de ações. A aula é uma delas, né? Mas a gente não pode perder de vista todas as outras coisas que precisam acontecer também. Então, a gente tem condições de continuar garantindo um processo, não é, de aprendizagem que, em seguida, se complete com a presença em sala de aula, que é fundamental, ela não pode deixar de existir, né? Mas, e a Bruna acho que caminhou um pouco por aí, né? Assim, o direito à educação, ele não se assegura exclusivamente pela sala de aula. A sala de aula é fundamental para a garantia do direito à educação, porque é nela que se sistematiza, é através da presença de sala de aula que a gente também produz todos os processos de avaliação que vão produzir certificação, e que moldura, né, o direito, a garantia do direito à educação. Mas todo o processo se dá de múltiplas formas, e aí a gente tem todas as outras múltiplas formas para fazer, é só a sala de aula física e presencial que nesse momento não nos está garantido, não nos está permitido pelo bem da nossa vida, da continuidade da vida. Eu queria pegar posso pegar 3 ganchos rapidinhos, só porque está aqui na ponta da língua. Uma da fala da professora Ana Karina, essa questão da infraestrutura de internet, eu acho muito curioso. Nós, né, que já estamos aqui há um tempinho a mais que os nossos estudantes, existia um movimento de Wi-Fi grátis em espaços das cidades nos anos 2000. A partir do momento que os smartphones vieram, retrocedeu isso da Wi-Fi pública, porque passou a ter cada um ter o seu próprio pacotinho de dados e deixou de haver esse investimento no Wi-Fi nos espaços urbanos. Isso era uma tendência nos anos 2000. Quando a gente, na verdade, nos faltavam dispositivos para acessar, só que a internet existia, estava disponível. A partir do momento que passou a ter dispositivos, mudou-se de forma que o acesso aos dados passou também a ser privatizado. Então, acho muito importante a gente lembrar que não muito tempo atrás, isso era muito mais dado como óbvio. Todo prefeito queria botar Wi-Fi na própria cidade. Temos um governador que se elegeu tendo colocado Wi-Fi em sua cidade. Então, isso não tem muito tempo. A segunda questão que eu acho importante, essa coisa da colaboração e do trabalho em equipe, eu tenho total acordo com a professora Ana Karina, porque é isso, hoje em dia o planejar essa experiência educacional, e eu não vou usar o termo aula, passa por curadoria de coisas que já estão prontas, passam por provocações do que você vai fazer, de como você lida com isso depois que o aluno acessou, por produção de coisas novas. E essa questão do trabalho em equipe é crucial, e a gente vai esbarrar numa questão trabalhista. Porque uma grande vantagem que as universidades têm em relação ao ensino básico é que os professores estão dedicados 40 horas a essa instituição. Então, você consegue ter reuniões semanais e se organizar, e tem essas instituições de deliberação. A verdade é que existem, sim, questões institucionais do desenho das fundações, né, da Fundação FATEC ou da rede estadual, que dificultam, mas muitas vezes os próprios professores não conseguem dar a devida atenção a isso, porque eles também dão aula em alguma escola particular, porque eles também dão aula na rede municipal e estadual, e a atenção fica dividida, o que torna inviável essa dedicação de uma solução específica para essa comunidade específica. A comunidade escolar sofre muito por essas questões trabalhistas, e isso também é anterior à pandemia. Só na pandemia que isso fica mais evidente, porque você vê que as pessoas, na hora que você olha, tá bom, comunidade escolar, vamos nos abraçar e vamos resolver isso. E aí você percebe a comunidade escolar está toda ocupada, com outras, além das familiares, que a gente sempre toca, estão ocupadas com demandas de outras comunidades escolares também. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre as relações trabalhistas e essa questão do professor ser horista e ser pago só pelo tempo em sala de aula. Porque a solução por adotar uma plataforma tipo Google Classroom, ela passa por aí, que é uma coisa que você consegue controlar se o professor está disponível e acessou no horário que ele deveria estar em sala de aula. E ela não leva em consideração a proposta pedagógica e todo o trabalho que precisa ser feito antes e depois para que aquele momento online faça sentido. Então, a gente tem realmente que começar a pensar sobre esses vínculos trabalhistas dos professores. E o terceiro ponto era a questão da avaliação, que, de novo, né, o que a gente vem avaliando. E aí a gente não vou nem entrar, porque isso aí você abre uma caixinha e a gente vai questionar tudo o que vem sendo avaliado
tudo que vem sendo avaliado, porque aí acaba que todo o planejamento escolar ele é direcionado para que o aluno saia bem. A avaliação é uma coisa muito traumática, que vira uma coisa de recompensa ou punição, se você está apto para o próximo. Ela não diz respeito ao que você concretizou e ao que você conquistou. Ela é muitas vezes tratada na chave do se você abriu a porta para o próximo. Então, isso é uma ansiedade absurda, de não vou conseguir abrir a própria porta, e não de consolidação e de autoconhecimento, porque a coisa mais importante da avaliação é o autoconhecimento. É o aluno olhar para trás e falar, nossa, concretizei tudo isso. Isso que eu não sabia fazer no início, agora eu sei. Então, enfim, não vou nem por isso, acho que com isso eu encerro, porque a avaliação realmente daria uma outra live só para isso. Eu tô quase assim agora, porque eu falei, tô conseguindo mexer nessa plataforma. É a primeira vez que eu tô usando esse programa, entendeu? Só não consigo entrar aqui no frame. Eu vou passar para vocês fazerem, nós já passamos de 1 hora, né? E eu já vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Só tecer alguns comentários que, ao longo do debate, eu achei que seriam interessantes de serem pontuados, né? O quão é importante a luta que nós fazemos na FATEC, num certo sentido, o CINCE-CIERJ e a DOPEAD fazem no CCIERJ, né? O debate sobre a autonomia universitária, né? Por mais que os projetos que nós temos hoje na LERJ, de democratização, ainda estão longe do necessário debate de trazer para ambas essas fundações, né, no mínimo, uma autonomia análoga à universitária, como, por exemplo, você tem nos institutos federais, né? Mas é um primeiro passo que a gente tenta trazer. Você vê, por mais que seja limitado, por mais que a Ana Karina tenha colocado aqui que o debate sobre o direito a acesso se efetivou concretamente no âmbito da UERJ, mal ou bem, a UERJ tomou a decisão, né, recentemente, né, de um auxílio de R$600 para os seus cotistas, para tentarem mitigar aí as dificuldades tecnológicas, bem como, pelo menos pelas notícias que apareceram, bem como ainda estão refletindo sobre outras possibilidades. Eu li, assim, eu tenho acompanhado como é que está esse debate na FRJ, na UERJ, né? Bem como já existem deliberações de que o que for, deliberações não, mas indicações de que o que for feito não pode prejudicar os alunos cotistas. No seguinte sentido, vamos supor, se um determinado estudante não conseguir ter acesso algum, não conseguir se inscrever em nenhuma disciplina, ele vai ter garantido a sua bolsa, né? A sua bolsa de cotismo, porque um dos critérios é se o aluno não estiver cursando disciplina nenhuma, ele poderia perder a sua bolsa. Existia uma preocupação com esse tipo de situação. Pois bem, na FATEC, não só isso não foi pautado, né, por enquanto, um auxílio, né, ou pelo menos se foi pautado ou não foi publicizado, para ser muito honesto aqui na crítica, né, quanto os nossos alunos do superior, que também fazem justo, eles também têm direito à bolsa de cotista, né, eles chegaram a ter a sua bolsa suspensa por quase 2 meses. Eu não sei nem se já, do ponto de vista legal, parece que foi contornado, não sei se do ponto de vista objetivo eles já voltaram a receber, sob a alegação de que não existia previsão legal para pagar a bolsa, porque eles não estavam indo presencialmente, não entrou nem no debate se estavam tendo ensino à distância ou não, porque eles não estavam indo presencialmente às unidades de ensino, né? Você vê, assim, isso só acontece, eu conversei com alguns estudantes, isso só acontece num lugar onde os estudantes não têm direito à voz. Eu falei assim, sem fazer assim, elogio ao atual ou a outros reitores da UERJ, acho que isso não passa na cabeça de um reitor, uma universidade que é eleito. Eu já fui professor contratado na UERJ, na ocasião existia um reitor, não vou citar o nome dele aqui, do qual a gente tinha muitos embates, né? Ele jamais ia passar na cabeça dele tomar uma atitude como essa, porque o ônus político de uma situação como essa seria muito ruim. Então, o debate sobre autonomia universitária transversa aí esse debate, que inclusive estava posto aí numa série de comentários, né? Se a gente não tem, se falta um ambiente efetivo de diálogo, e não é só diálogo, não é só escutar, né? É dar alguma fração de poder para as pessoas, né? Situações esdrúxulas como essa
acontecem, né? A gente cenários aqui na FATEC que nos incomodaram bastante, vou citar um outro exemplo aí, na realidade da escola básica, né? A FATEC correu para fazer o seu projeto de ensino remoto. Acho que em 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, já tinha lá algo pronto. E as informações que nós temos é que a primeira cesta básica só chegou nas unidades de ensino 2 meses depois, quer dizer, quase 2 meses, no final de abril. Aquilo que era, de fato, emergencial, que é levar comida, afinal de contas, sabemos o quanto a alimentação escolar foi fundamental ao longo da nossa história para combater a fome, né? Ficou para trás do garantir, digamos assim, que aquela atividade ia ser contabilizada para fins de calendário, né? Então, com esses comentários aqui, eu já me despeço, né? E pretendemos ter outros debates. Quem sabe a gente não pode contar com a participação da Ana Karina e da Bruna numa próxima ocasião. E peço que vocês aí tecem as suas considerações finais. E foi muito bom ter essa tarde aqui com vocês. Felizmente, não era num café ou na mesa do Loreninha, ali na frente da UERJ, tomando uma cerveja gelada, mas é o que a gente pode fazer agora. A gente, nesse momento, está precisando combinar de, tipo, cada um leva o seu café, não é? Ou cada um a sua cerveja, e aí se encontra. Bom, Bruna, peguei, já vou seguir, aí depois você se despede. Então, eu acho que, enfim, assim, as conversas podem sempre, de fato, durar muito mais, não é? Esse tema da avaliação, que a Bruna também dizia, bom, não vou nem abrir a caixinha, porque é uma caixinha de Pandora, né? A gente abre e vai para muitos lugares. Sobre algumas das considerações que o Gustavo fez, eu acho que acabou o meu microfone aqui, vocês continuam me ouvindo? Porque acabou a bateria do fone, tá bom, tá no microfone, no computador. Sobre, por exemplo, esses cuidados, digamos assim, com os estudantes cotistas ou não cotistas, os que têm mais acesso ou menos acesso, como é que a gente equaliza estas condições de acesso, né? É sempre bastante chocante a gente ouvir estas argumentações de gente que está no serviço público ou então gerindo o sistema público, né? Porque às vezes até alguns nem são servidores públicos, são chamados de fora para gerir, mas dizer coisas desse tipo, né? Não tem presença física na escola, portanto, não há por que continuar recebendo a bolsa. É a incompreensão total do sentido desta bolsa, né? A bolsa permanência, ela significa a capacidade de permanecer neste lugar, não como lugar físico, mas como um lugar simbólico, né? Do processo de construção de aprendizados e de conhecimentos significativos. Então, não está lá no prédio da FATEC, ou não está lá no prédio da UERJ, mas ele continua precisando ter as condições de permanência no mundo, né? Como ele não tem, como ele esteve com esta condição minimamente assegurada, que vamos lá, que uma bolsa de 400 ou 500 reais não sustenta ninguém no mundo, né? Mas ela lhe dá melhores garantias e lhe permite não precisar disputar algum recurso em outro lugar, né, e gastando a sua força de trabalho para isto, à medida em que acontece uma coisa como essa, que nos impede de estar fisicamente num lugar, não está cessada a necessidade de recebimento e percepção da bolsa, e não está dado que o estudante deixou de fazer plenamente aquilo que significava a sua condição de estudante, ele continua na condição de estudante, né? Ele só não está podendo ir para a sala de aula, porque nenhum de nós está. Então, isso também nos coloca diante de debates mais conceituais e que são absolutamente fundamentais, né? E a gente tem que continuar tocando estes debates adiante, né? Talvez nos dividindo um pouco nessas diferentes frentes, né? Porque são muitas as frentes, é muita energia que a gente tem que gastar com isso, muitos os debates, então acho que a gente ir
coordenando um pouco e nos dividindo nessas tarefas. E se, por um lado, para a gente na universidade a dedicação exclusiva está garantida, é efetivamente muito dramático que para a educação básica esta dedicação não esteja garantida. E aí, eu acho que vale também muito a gente ir sistematizando estas experiências, da experiência anterior, do drama que é ficar pipocando de escola em escola, né? E a experiência daquilo que agora a gente consegue fazer ou continua não conseguindo fazer, por quais razões não se consegue fazer, a maior articulação e o trabalho em equipe, né? Porque a gente precisa construir também fundamentações da experiência para os nossos argumentos que são mais teóricos da dedicação exclusiva, né? A dedicação exclusiva não é o desejo de fincar pé num prédio, é a necessidade de poder estar num único lugar, fazendo a construção coletiva do espaço físico, mas mais do que tudo do espaço simbólico desta instituição. Cada instituição precisa ter necessariamente o seu próprio projeto político-pedagógico, ainda que sejam todas instituições públicas e da mesma rede, que às vezes nem é, às vezes o professor é da rede estadual e da rede municipal, então ele ainda muda de rede, muda de princípio mesmo de funcionamento, né? Mas assim, ainda que seja da mesma rede, cada escola precisa construir o seu modo muito próprio de ser, e isso depende da presença constante, permanente, dedicação exclusiva a isso, e não ficar tendo que girar o botão dos sentidos, né? Tipo, aqui nessa escola a gente está operando agora assim, aqui nessa escola agora a gente está operando assado, e não é que está operando radicalmente diferente, mas é mesmo no modo de construção dos trabalhos coletivos, né? Então, acho que poder sistematizar aquilo que bem funciona, ou aquilo que continua sendo muito difícil de fazer, neste momento em que a gente está se vendo aos quadradinhos, né? Eu digo que esse é um momento em que a gente se vê aos quadradinhos, todo mundo é um quadrado na tela, então sistematizar isso também vira uma ferramenta muito potente para a gente continuar a nossa luta histórica, né, pela garantia de dedicação exclusiva dos professores na educação básica, né, e garantir que no ensino superior isso não se desfaça, né, porque é uma tentativa de desfazer, de o professor ir batalhar o seu salário no mundo, no mercado. Então, não é desfazer da universidade, mas é fazer isso acontecer para a educação básica. Pode ir lá, Bruna. Bom, com isso, enfim, eu acho que eu já falei bastante ao longo da live, não tem mais nada muito a acrescentar. Vou terminar agradecendo mais uma vez o convite do Gustavo e também o tempo da professora Ana Karina, né? A gente andou se encontrando em alguns fóruns diferentes desde o início da pandemia, não conhecia antes, e é sempre um prazer, eu acho muito bom sempre te ouvir, acho que a gente é alinhada, mas você sempre traz uma coisa nova que eu não tinha pensado ainda, então fico muito feliz de compartilhar essa mesa virtual com você. E vou terminar com um pequeno jabá. Como eu já vinha falando, eu acredito piamente que as construções e as soluções mais adequadas vão surgir das próprias comunidades. Porém, e que ela parte do nosso referencial, da nossa vivência, do presencial, que é o que a maioria dos nossos tem, mas eu acho sim que existe uma bagagem, uma experiência pública de educação à distância que pode nos ajudar a encontrar as ferramentas que melhor se adequam. E com isso em mente, dentro da Fundação CCR, a gente vem pautando isso e a gente está soltando, hoje, acho que já vai algumas coisas para o ar, mas ao longo da próxima semana, o canal CCR vai ter uma curadoria de recursos que já existem para os professores consultarem. A gente está botando uma playlist no YouTube, que assim, a playlist completinha vai dar meia horinha só, não é nada muito longo, mas com essas questões sobre síncrono, ferramenta, que tipo de estratégia, alguns pontos de partida, e também uma cartilha que tem mais ou menos o mesmo conteúdo da playlist,
Mas, gente, são pontos de partida. E, além disso, vai ter também a oferta de alguns cursos um pouquinho mais longos, de aprofundamento dessas questões. E nada disso que eu estou vendendo é fórmula de bolo, não. Eu acho só que são pontos de partida e um compartilhamento de uma experiência que a gente tem ao longo desse tempo, que nesse momento, a gente sistematizou e está colocando para a comunidade, né? Para todos que quiserem aproveitar. Enfim, é fundamental a gente ter essas coisas, Bruna. É isso, assim, não é fórmula de bolo, mas a gente tem que partir, tem que poder se agarrar em alguma coisa, né? E saber. Então, eu acho super importante vocês fazerem essas coisas e disponibilizarem isso, disponibilizando desse jeito que você está dizendo. Olha, essa é a nossa experiência, vocês daqui podem, né, dar os saltos e os voos para onde quiserem, mas eu acho fundamental. Eu, por exemplo, ando catando muito dessas coisas. A gente precisa aprender, a gente tem muita coisa para aprender, não vai conseguir aprender todas as coisas e ao mesmo tempo, mas é super importante que a gente esteja disposto a aprender, não é? E é mais importante ainda que a gente tenha onde encontrar algum caminho, né, para esse aprendizado. Assim que acabar, eu ponho no chat aqui do evento, eu coloco os links desse, porque, como eu falei, legal. 2 vídeos já saíram, vão ser 5 no total, mas já tem 2 no ar, a cartilha já está pronta e os cursos, acho que um deles já está com a inscrição aberta. Eu vou colocar esses links no chat quando acabar aqui. Tá bom. Bem, muito obrigado a Ana Karina e a Bruna Werneck. Eu já tinha dado minhas considerações finais, mas vou colocar aqui uma sugestão um elogio, uma sugestão, né, para sexta-feira à noite, né? Embora talvez não possa ser presencialmente no Loreninha, todo mundo deve ter o seu botequim aí que entrega em casa, tá? Uma boa cerveja para quem gosta de cerveja, né? Nessa sexta-feira. Muito obrigado, ficamos por aqui e nos comunicamos pelas nossas redes sociais para próximos debates. Beijo a todos. Tchau, tchau.